Fala pessoal, boa tarde. Vamos para mais um vídeo dos juros futuros e hoje vamos falar da ata do Copom, como operar essa ata do Copom. Bom, primeiro eu queria falar um pouco do que é a ata do Copom. Para quem não sabe, a cada 45 dias o Banco Central se reúne, faz uma reunião para decidir a taxa de juros básica da economia, a chamada Selic, para definir a Selic, e a partir daí no próprio dia, na quarta-feira, no caso na quarta-feira da semana passada, que eu fiz até um vídeo sobre isso, que foi a super quarta, ele decide a taxa de juros e ele dá um comunicado explicando o porquê, brevemente ali o porquê dos motivos. E depois, na terça-feira seguinte, é lançado a ata do Copom, que foi lançado, no caso, hoje, na terça-feira. E hoje eu vou falar o que a gente pode fazer disso aí, o que a gente pode tradear, o que a gente pode extrair de forma que você consiga rentabilizar isso no mercado financeiro, através de juros futuros e até do dólar também. Então vamos lá. Primeiro, vamos aqui para nossa. Primeiro eu separei aqui onde você tira a ata do Copom, né? Primeira coisa você vai entrar no site do Banco Central. Eu tenho aqui um link já direto do Banco Central, mas você pode entrar até do Twitter. Eles são bem ativos, inclusive, no Twitter. Então, no Twitter, eles falam aqui, eles falam as ações deles, né? E a partir daí você tem um link para eles divulgam aqui as ações que eles estão fazendo. Então, você consegue entrar lá no Twitter aqui. Eu já tenho aqui o site direto, então eu já estou aqui. Você vai para o site direto e aqui tem as últimas ações aqui do Banco Central. Então, você entra aqui e divulga a ata do Copom. Bom, essa ata aqui é uma ata mais detalhada, tá? Eles vão basicamente falar todos os motivos detalhadamente. O que fizeram eles definir a taxa de juros a 4,25% na última reunião, né? E aí eles detalham aqui as decisões, os porquês, os motivos e tal. Bom, para quem está operando juros e dólar também, eu acho interessante ler isso aqui detalhadamente. Eu gosto de ler, apesar de que não é toda reunião que eu consigo ler a ata inteira no detalhe, porque ela sai 8 horas, se eu tiver algum compromisso antes que eu não conseguir operar, eu não consigo ler como hoje eu não consegui ler a fundo. Mas existem algumas ferramentas que dão alguns resumos ou os highlights aí, que são os principais pontos. No caso aqui eu separei o do TC. E aí você consegue ver basicamente o tom da ata do Copom. Bom, e o que é que eles falaram nessa ata que foi tão importante e o que é que a gente pode esperar disso? Então vamos lá. Primeiro eu separei alguns highlights aqui. O primeiro deles o BC considerou uma alta mais tempestiva na Selic já nesta reunião, a ata do Copom. E para quem lembra, inclusive eu venho falando aqui no site, eles sempre tinham uma pegada um pouco mais dovish, como eles falam, né, que basicamente eles estão sendo mais suave com a inflação, com a política monetária, o aumento de juros. E de uns tempos para cá, a inflação começou a correr muito, eles começaram a ser mais hawkish, ou seja, mais severos, mais rigorosos com a inflação. Então aqui eles já consideraram, inclusive, a alta mais tempestiva na Selic já nessa reunião, eles falaram. Apesar de cogitar alta maior, eles decidiram por elevar a Selic a 75 basis points, reafirma a chance de aumento maior da Selic em agosto. Então eles estão abrindo, como no comunicado eles já tinham deixado em aberto 100 pontos na próxima reunião, eles falaram de novo aqui, tá? E aí algumas outras coisas que eles falaram também. Bom, compromisso inequívoco do BCE com a convergência da inflação à meta. A ata do Copom reafirma ser apropriada normalização da Selic até nível neutro. Ajuste visa mitigar atuais choques temporários da inflação. Enfim, eles dão várias informações aqui. Mais hawkish, ou seja, eles estão falando que vão ser mais severos, que vão ser mais... não vão ser suaves em relação à inflação, né? E aí, o que é que a gente pode
extrair disso aí? Bom, basicamente, eu falei no último vídeo que eu fiz, inclusive, que achava que depois do comunicado do Copom, a curva iria fletar, ou seja, o juro curto iria subir mais do que o juro longo. Aqui está aqui os juros, tá? O juro curto subiu mais do que o longo. E foi o que começou a acontecer logo depois do Copom, mas a gente teve também segundo eu vi informalmente, foi uma zeragem de NTNB. Basicamente tinha alguns fundos estopando posição nas NTNBs mais longas, e quando o cara estopa, quando ele está comprado no título, ele está vendido na taxa. Para ele estopar, ele tem que comprar. Na verdade, ele tem que vender esse título. Se ele está vendendo o título, ele está comprando a taxa. Então, pressiona os DIs. Tá? E aí fez com que a curva desse uma inclinada nos últimos dias, mas hoje voltou. Inclusive, hoje eu mandei um áudio para o pessoal do curso falando exatamente isso, falando foi bem hawkish, acho que a curva pode fletar. E enfim, e é o que está acontecendo aqui agora. Só para vocês terem uma ideia, aqui em pontos, o F22 sobe 14 pontos, o N22 sobe 16 pontos, o F23 sobe 14 pontos. E aí, para os mais longos, o F27 sobe 1 ponto só, o F29 sobe 2 pontos, o F31 sobe 1 ponto. Isso aqui dá oportunidade de arbitragem. Tá? Bom, e aí voltando para o nosso juros aqui, as nossas posições, os nossos gráficos. Olhando para o gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver aqui ainda o F23 bastante pressionado. Ó, isso aqui principalmente por conta essa beleza que eu acho dos juros, né? O Banco Central basicamente falando que vai aumentar juros, você tem inflação. Isso aqui me deixa confortável para comprar juros de um jeito que eu não compraria outro ativo desse jeito. Eu compraria juro curto, e isso foi exatamente o que eu falei no começo da manhã. Falei, bom, com essa ata mais hawkish, bom, primeiro vamos aqui para os 60 minutos, depois a gente vai aqui para os 6 minutos. Bom, isso aqui está o juro de 23, de janeiro 23, nos 60 minutos. Percebam que ele está bem forte aqui, desde que ele rompeu 6,80 aqui que eu vinha falando. A inflação veio forte, depois o BC foi mais hawkish. Ele vem subindo, e agora não está diferente. E com essa ata do Copom, o que é esperado? É esperado que eles continuem pressionados. O que a gente consegue fazer, a gente consegue precificar a curva para ver o quanto o mercado já precificou. E a partir daí você tem uma noção de barato e caro. Mas se fosse para apostar no dia, ou enfim, para tradear no dia, basicamente eu preferiria ficar comprando juro curto, ou se fosse vender o juro mais longo. E aí vamos para um outro juro aqui, o F25, nos 60 minutos. Percebam que essa zeragem que eu falei de NTNB, pressionou os juros mais longos, ele bateu aqui 8,33, depois ele voltou bem forte para 8,20, ele está mais congestionado aqui, o juro curto ele está mais pressionado, 60 minutos. E agora vamos para o nosso juro curtinho aqui, vamos falar aqui do curto prazo. O que é que aconteceu hoje? Esse gráfico aqui de cima é o gráfico o F23, né? Então, o que é que aconteceu aqui? Basicamente, ele abriu bem forte aqui. Ele abriu aqui por volta do 7,17, tá? E aí ele já saiu correndo para cima, né? Já saiu bem forte aqui bateu aqui 7,24, voltou, deu uma arrefecida. E aí, pessoal, vai para as peculiaridades de cada ativo, né? A importância de você conhecer os ativos que você está operando. Bom, o que é que aconteceu aqui? Ele deu uma congestionada. Hoje, terça-feira, tem leilão de NTNB. Leilão, todas as terças, o Tesouro ele faz leilão de títulos, tá? Nas terças ele faz de NTNB, nas quintas ele faz de LTN, de NTNF e LTF. LFT, desculpa. De LFT. Mas o que a gente fica mais ligado é na terça-feira na NTNB e as LTNs também. Porque a gente sabe que existem operações casadas, que é basicamente a instituição financeira comprando o título e comprando juros para casar a operação. Então a gente acompanha isso na unha, principalmente esse ano que está tendo bastante leilão. Tá?
E aí, voltando aqui para o curtinho prazo, o que aconteceu? O F23 eu falei, bom, eu prefiro comprar um juro curto, se for vender, vender ao longo. O juro curto ficou bem pressionado aqui na compra. Aqui ele deu uma parada, o leilão ele é 10h30 da manhã. 10h30 saiu leilão de NTNFs bem fraco e a gente acompanha isso também. O que é que eu estou chamando de bem fraco? Basicamente, oferta e demanda, tá? Eu acompanho aqui o histórico dos leilões nas últimas semanas, tá? E aí percebam que as últimas 2 semanas tiveram 2.300.000 total de NTNBs, né, na semana passada, e na semana retrasada, que foi exatamente o mesmo título, 2.800.000. Nessa semana foi ofertado somente 150.000. Então, o que é que eu posso extrair dessa informação? Que se o mercado estava esperando algo em torno disso aqui, e tem muita operação casada, os caras saem comprando esses títulos aqui, saem comprando o DI junto com esses títulos. Se tem muito menos, pode ser que eles não vão comprar essa quantidade toda, ou seja, pode ter uma pressão de venda nos DIs mais longos. E essa foi a informação que a gente falou na sala e foi exatamente o que aconteceu. Se você olhar aqui o F25, logo depois das 10h30 aqui, ó, esse aqui, 10h30, ele deu uma porrada para baixo na mesma hora. Ó, deu uma porrada para baixo aqui na mesma hora, tá? Que saiu esses leilões aqui. E o juro curto pressionou também. Inclusive, esse ponto aqui eu falei bastante, inclusive, que era o mercado, se tiver o juro longo, bater no juro longo por conta do leilão, pode ser que o juro curto vá junto e dê uma oportunidade de compra aqui por volta da abertura, porque eu imaginava que o juro curto iria permanecer pressionado, não tinha por que vender juro curto, eu não venderia juro curto hoje. Você pode ver pelo gráfico que você até poderia fazer algumas operações contra a tendência, mas não tem porquê. Eu acho que a simetria de informação é, você sabia que o mercado provavelmente iria tomar juro curto, então não tinha por que você sair vendendo juro curto, né? Então era só você comprar aqui, em qualquer momento do dia praticamente, você ganharia dinheiro, você tendo essas informações, data do cupom. Tá lembrando que cada ponto, o mínimo, o lote lá, cada ponto é R$60, e aqui eu estou falando que se entrasse com o lote mínimo aqui por volta do 18,5, que é o ponto que, inclusive, o ponto de FIBO, que quem me acompanha sabe que eu olho 76%, a média apontada para cima, a gente tem o direcional do Banco Central, enfim, tem driver, né, para o juro curto subir. Saiu de 18,5, subiu até o 25 quase reto, né? Então estou falando aí de 7 pontos, 7 pontos sem calor, e isso você entrasse com a mão mínima, né? Estou falando de R$60 vezes 7, né? Enfim, entrando com a mão mínima, é o que você ganharia nesse trade aqui, com risco bem reduzido aqui, você teria que estopar abaixo aqui da mínima, né? Da mínima do dia. Ou se você ainda quisesse fazer uma arbitragem, que é o que eu falo muito, você quer fazer uma operação travada. Você poderia comprar um F23 e vender um juro mais longo, o F25, por exemplo, aqui embaixo, que ele está subindo nesse momento, ele está subindo 8 pontos, enquanto o F23 subiu 16 pontos. Né? Então, ou você poderia até fazer no intraday, dá para fazer juros mais distantes, então fazer com 27, está subindo 7 pontos, o 23 subindo 16, e seria ganhar o diferencial desses DIs aqui. Então, basicamente, você compraria o F20, o F23 aqui, né? Você venderia o F25 e você ganharia esse diferencial aí, essa diferença. No caso, agora, nesse exato momento, o 23 está subindo 16, o 25 está subindo 8, então seriam 8 pontos de diferença. Enfim, se entrasse na operação desse jeito. Bom, e aí falando do dólar, eu não gosto tanto de falar do dólar, mas como eu tenho feito algumas operações e como ele tem bastante correlação com os DIs, acho que é legal falar aqui, principalmente para falar um pouco da minha ótica
de operar juros, operar dólar, que também é olhando bastante os juros, né? Não é simplesmente olhar se o juro está subindo ou caindo e daí você ir lá e fazer suas operações. É um pouco mais do que isso, né? E o que é que eu estou dizendo? Se você olhar nesse exato momento, tem uma máxima aí de que os caras olham o DI para operar dólar. E existe uma correlação entre os ativos? Existe uma correlação entre os ativos. Porém, nesse exato momento, se você estivesse comprando dólar por conta do DI, você estaria basicamente perdendo dinheiro adoidado aqui. E aí o que eu falo percebam que ele deu uma porrada para cima aqui, o dólar, mas com o cupom sendo mais hawkish, ou seja, eles aumentando o juro, é aquela velha história que eu falo toda semana de carry trade, né? Carry trade, né? Não tem porquê. O dólar tende a ficar pressionado na venda se estão aumentando os juros, porque favorece o carry trade. Então, daria aqui para vender em alguns momentos. O dólar brigou bastante aqui na VWAP semanal, tocou aqui, inclusive até um padrão que eu gosto de, é, de olhar quando eu vejo esses possíveis topo duplos aqui em região de 76% de FIBO, é o IFR. Percebam que esse topo aqui já está bem mais baixo do que esse aqui está bem mais baixo do que esse aqui, e o topo está quase na mesma altura, então os compradores estão perdendo força. E se você tiver algumas confirmações aqui de volume aqui, inclusive quando ficou abaixo desse, a média começou a virar para baixo, ficou abaixo da VWAP semanal, abaixo da VWAP do dia também, perdeu o ajuste, enfim. Era uma venda fundamentada aí do dólar, principalmente por conta do movimento dos juros, que está sendo de flattening, ou seja, estão tomando juro curto e batendo juro longo. Beleza? Era isso que eu queria mostrar. A importância de saber juros, o que está acontecendo nos juros para operar câmbio também. Eu acho que favorece também bastante quem opera câmbio, né? Muito operador de dólar. É bom saber aí, saber os DIs, saber o que está acontecendo com os DIs. E a ata do cupom que eu mostrei mais cedo, eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que esteja, enfim, operando aí no mercado, saber o que está acontecendo com a Selic, que é a taxa de juros que regulamenta todo o mercado. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Obrigado aí pela companhia. Me sigam no Instagram. Eu vou começar a publicar mais coisa no Instagram, publicar mais vídeos mais curtos diariamente, essas operaçõezinhas aqui que eu mostro, de gráfico, fluxo. Vou mostrar com mais frequência lá, coisas mais corriqueiras, mas em breve vou começar a botar bastante conteúdo lá, então me sigam lá, dê o like no vídeo aqui, compartilha com seus amigos, e é isso, obrigado pela companhia, um abraço, bons trades!